A violência contra idosos pode acontecer de forma física, psicológica, também financeira e até mesmo por negligência. Muitas vezes ocorre dentro da própria família, o que dificulta a denúncia e o rompimento desse ciclo. Para falar sobre esse tema, conversamos aqui agora com Tânia Rodrigues, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Taubaté, que atua diretamente na defesa dos direitos dessa população e também na promoção de políticas públicas de proteção. Tânia, queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente falar sobre algo que é tão importante na nossa sociedade. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E ao mesmo tempo tão triste, né? Como você acabou de falar, quem a gente deveria proteger está à mercê de violências de diferentes tipos. A começar muitas vezes até pela própria violência institucional. Sim. Que é quando você tem os seus direitos, que já são garantidos, violados, até mesmo pelo poder público. Quem deveria garantir esses direitos termina muitas das vezes os violando, né? Sim. Ô, Tânia, vamos falar um pouquinho do trabalho do Conselho. Onde começa o trabalho do Conselho? Até onde ele pode ir? Quais são as formas de atuação do Conselho? Tá? O Conselho, como o próprio nome diz, é o Conselho, né? A gente trabalha orientando. O nosso foco é a fiscalização das instituições que acolhem idosos. Então, a gente fiscaliza as LSPIs, né? Muitas das vezes a gente tem crescido muito o número de idosos nas comunidades terapêuticas, então a gente também recebe algumas denúncias, fazemos encaminhamentos, orientações à população, porque quando se trata de denúncias individuais, é de atuação do CREAS, né? Algum tipo de violação de forma individual é do CREAS. Agora, quando é no coletivo, aí é o Conselho que atua. Então, o Conselho também atua junto às políticas públicas, né? Agora, no último dia 29 e 30 de maio, nós tivemos a nossa conferência municipal em Taubaté, onde debatemos as múltiplas velhices, como que as populações, independente da sua condição social, pode estar acessando esses direitos que já são garantidos através do Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei federal. Então, a atuação do Conselho é justamente essa. Muitas vezes nós recebemos denúncias vindas do Ministério Público, então a gente vai, averigua, dá um devolutivo ao Ministério, faz o acompanhamento, também certificamos as instituições, e essa certificação é importante para que a instituição possa estar renovando a sua inscrição junto à vigilância sanitária. Então é necessário que ela tenha inscrição, né? E também o Conselho, ele também é responsável pelo Fundo Municipal dos Direitos, onde vem verbas estaduais, federais e da doação do imposto de renda. E essa verba, ela é usada diretamente só para ações ligadas às pessoas idosas. Entendi. Tânia, quais são os tipos mais comuns de violência? A gente citou aqui alguns, né? Mas quais são os tipos mais comuns de violência contra o idoso? Olha, é o físico, né? O psicológico, tá? Quando você ameaça, né? O financeiro, que cresceu muito. O sexual também, né? Por incrível que pareça, também cresceu. Então, essas são as formas de violência, assim, maior incidência que a gente tem. A própria negligência, a gente também tem a questão do abandono, né? Somente no hospital, a gente tem recebido algumas denúncias desse porte aí, a pessoa vai, interna a pessoa idosa e deixa lá. Então, essas são algumas das formas que acontecem com mais frequência, né? E o pior disso tudo é você saber que essa violência acontece dentro de casa, né? É praticada, na maior parte das vezes, pela própria família. Ou, às vezes, pelo cuidador que a família traz para cuidar daquele idoso, e quando vê aquela pessoa, molesta essa pessoa de alguma forma, né? A gente vê casos na mídia, né? É um caso que teve proporção nacional ou até
né, maior do que isso, que foi o caso do tio Paulo ano passado, que foi levado até, né, uma agência bancária morto, né? Mas esses dias teve um caso semelhante, né, de um sobrinho que estava tentando manipular ali alguém numa agência bancária para conseguir um empréstimo. E você sabe que quem também, além da família, a gente tem visto muito que as instituições financeiras, né, elas vão fazendo de uma forma que a pessoa vai se endividando, né? O idoso vai se endividando. Elas vão oferecendo serviço, vão oferecendo empréstimo. A gente tem casos de pessoas que não tem nem noção, né? Às vezes, não, o banco falou que se eu pegasse esse dinheiro, ia cobrir um outro empréstimo. E daí a pessoa vai se endividando, as próprias instituições financeiras vão colocando serviços para essas pessoas, né? Sem contar os golpes. A gente tem acompanhado pessoas que relatam que de repente chegou no banco, não tem um empréstimo no seu nome, mas quem fez? Foi pelo aplicativo, né? A gente viu esse caso recente agora dessas instituições, sindicatos que estavam recolhendo algumas associações, né? Descontando do salário do aposentado. Então a gente vê que essa questão financeira, essa violência financeira, vem da família e às vezes das próprias instituições. Que coisa, né? Tânia, quais são os sinais que familiares, vizinhos, profissionais de saúde, eles devem observar, né, para identificar possíveis situações aí de vulnerabilidade ou mesmo de abuso, né, de um passar do limite? Olha, eu diria que a principal é a mudança de comportamento, né? Você vai ver que essa pessoa vai ficar mais reclusa, às vezes deprimida, às vezes ansiosa. Então você observou que houve uma mudança no comportamento daquela pessoa, é sinal que alguma coisa está acontecendo. É interessante haver uma averiguação, né? Uma conversa, para saber qual que é a razão que houve aquela mudança, de repente, brusca naquele comportamento, né? Uma vez que o Conselho Municipal do Idoso ele não trata de casos individuais, como você falou, ele deve recorrer a quem? Quando ele suspeita de algo? Olha, ele pode recorrer ao Disque 100, que você faz a denúncia anonimamente, ir a uma delegacia, não precisa ser propriamente a delegacia do idoso, porque não são todas as cidades que têm essa delegacia. Nos PAMOS, você pode fazer essa denúncia também, no próprio conselho, né? Se a cidade possui o conselho, você veja o telefone, também você fica no anonimato. Então essas são as formas assim mais comuns que você pode estar fazendo essa denúncia. Uma vez que o conselho ele foi notificado de uma questão como essa, como é que ele vai levar isso para frente? A gente geralmente encaminha, né? Se é individual, a gente caminha para o CREAS, a gente orienta a família, orienta a pessoa, e dependendo se é de instituição, a gente leva para o Ministério Público. A gente denuncia para o Ministério Público. Esse caminho pós-denúncia, ele é o mesmo quando, por exemplo, chega uma denúncia de um lar de idosos, por exemplo, onde há uma suspeita de que ali dentro está acontecendo maus tratos, violência. O caminho é o mesmo? O caminho é o mesmo. Você vai denunciar para o conselho, ou de repente, automaticamente no Ministério Público, no delegacia, no Disque 100, que vai chegar até a gente. Mas o conselho, nesse caso, por ser algo maior, nessa situação, ser coletivo, ele tem um poder de atuação diferente? Sim. A gente, geralmente, quando chega a denúncia, nós vamos até a instituição, né? Fazemos todas as averiguações, tudo dentro da lei, porque a gente segue a RDC 502/21 e o próprio Estatuto da Pessoa Idosa. Aí notificamos a instituição, porque geralmente a gente faz um relatório presencial ali, já deixa cópia, e faz os encaminhamentos, as evolutivas para o Ministério Público. Que daí vai acionar os órgãos competentes, se for uma questão de acionar a própria Procuradoria,
a delegacia, né? Quem que tem que resolver aquela questão. Mas, Tânia, digamos que vocês receberam uma denúncia e foi comprovado que realmente há um problema ali. O que o conselho pode fazer? E fechou, digamos, a gente vai lá, ficou comprovado um problema ali, a gente vai ter que fechar isso aqui. O que você faz com quem está internado ali? Então, aí nessa questão é de competência, no caso, do Ministério Público e dos órgãos superiores, né? Não é de competência do Conselho. O Conselho não tem essa autonomia de fechar o estabelecimento, tá? Então, aí é passado, no caso, seria para a Secretaria responsável de desenvolvimento, né, inclusão social, juntamente com o Ministério Público, para ver qual seria o encaminhamento para essas pessoas. Porque muitas vezes esse idoso, a família, infelizmente, também não tem condições de acolher. Às vezes ele já está na instituição porque a família não tem condições de acolher. Às vezes a família não é da própria cidade, né? Não tem condições. Então aí fica por conta da assistência social, né? Esse encaminhamento, essa busca de solução, de integração novamente dessa pessoa idosa ao seio familiar. O importante é a gente não ficar quieto, né? Não se calar. Não se calar. Né? Não se calar, porque você vai ser cúmplice e de repente vai também estar cometendo uma violência, que é saber e não fazer nada. A população idosa está assim crescendo de forma acelerada. O que os países europeus levaram 100 anos, a nossa população teve o mesmo crescimento em 40 anos. A nossa pirâmide está modificando. Daqui 3 anos, por exemplo, em Taubaté, nós teremos mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. Então, é o que a gente tem falado quanto conselho, né? É necessário, urgentemente, políticas públicas voltadas a garantir um envelhecimento com dignidade, equidade e tranquilidade e qualidade de vida para essa pessoa, até porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 77 anos. Que coisa. Tânia, obrigado, viu? Obrigada eu por essa oportunidade. Quero deixar aqui o convite para você voltar mais vezes para a gente continuar esse assunto, porque é um assunto extremamente importante para todos nós, né? E, infelizmente, atual. Sim. E crescente, né? Então é necessário que haja uma mobilização, não só por parte do poder público, mas por toda a sociedade. Até porque eu costumo falar, né? Todos nós temos esperança de chegar aos 120, mas 120 com saúde, com dignidade e com qualidade de vida.